Amada Imortal, Volume 3, Inimigo Sombrio, de Kate Tiernan. Leitura por Devaneios Sussurrantes Audiolivros. Capítulo 5. Como perdemos o café da manhã, peguei um pedaço de pão e acrescentei bacon. Tinha ficado abalada com a história de Daisuke. Os paralelos com minha vida eram enervantes, embora eu não tivesse andado por aí matando pessoas. Pelo menos, não de propósito. Isso me fez questionar se todos, ou pelo menos a maioria dos imortais, tinham traços similares nos padrões de vida. Será que alguém nasceu bom e permaneceu bom o tempo todo? Será que alguém viveu sem precisar ser salvo em algum momento? Estava pensando nisso enquanto ia para a cozinha pegar mais bacon quando Escher desceu a escada. Ah, aí está você. Pensei que estivesse se escondendo no quarto. Ele sorriu e dei um sorriso igualmente bajulador em resposta. Estou dizendo! A voz de Otávio soou da biblioteca, e Escher e eu nos viramos para olhar para as portas como se ele pudesse irromper por elas. Ouvimos os murmúrios bem mais baixos de River. E então... Você sempre disse coisas sem nexo que eu não conseguia entender. Provavelmente italiano arcaico. Palavras, palavras. E veja só onde isso a levou. Escher sorriu para as portas e depois se virou para mim. Enfim, lamba a gordura do bacon dos dedos. Pegue seu casaco e venha comigo. Está na hora da aula. Ergui as sobrancelhas. Tem certeza de que quer ensinar mais magique para a cria do diabo? Não tem medo que eu faça você passar por burro? Dá para ver o que já fiz com ele. Indiquei a biblioteca com a cabeça. Você sabe que não existe diabo algum, muito menos uma cria deste. Objetou Escher. Ele me puxou na direção da porta da frente e me entregou meu casaco. Além do mais, infelizmente, Otávio já era assim muito tempo antes de você entrar em cena. Sabia que não devia perguntar, mas quando isso foi capaz de me impedir? Há quanto tempo você e River estão juntos? Ele segurou a porta da frente para mim, e saímos para a manhã que ainda não estava amena, mas definitivamente menos gelada. Conheço River há cerca de 200 anos, disse ele, surpreendendo-me ao responder, e me apaixonei por ela no primeiro dia. Só que ela me viu mais como um irmão. Torci o nariz. Exatamente. Disse Escher, conduzindo-me na direção do jardim lateral. Perdemos o contato algumas vezes, principalmente durante a Segunda Guerra Mundial, mas logo depois disso eu a encontrei na Itália, e estamos juntos desde então. Ele pareceu pensativo. 66 anos. É o período mais longo que já fiquei com alguém. Eu ri, mas depois me lembrei de ter escutado que Escher era judeu e estava na Polônia durante a guerra. O que será que tinha acontecido com ele? Muito bem, então, disse ele, concentrando-se. Hoje vamos treinar feitiços. Como você já sabe, espero, foco e concentração são uma parte crucial de uma magique bem-sucedida. Quanto mais rápido você conseguir atingir um estado puro e concentrado, mais rápido conseguirá elaborar a magique até que ela se torne algo natural para você. Tudo bem. Agora encontre alguma coisa aqui, qualquer coisa, e use isso para se concentrar. Instruiu ele. Olhei ao redor e vi pilhas de folhas molengas. E, certo, um galho. Eu me inclinei para pegá-lo quando vi uma pena de galinha ao lado. Concentrar-me em uma pena me pareceu legal e algo bem nativo, então a peguei e mostrei para Escher. Ótimo, disse ele. Use a pena como ponto focal e afunde em concentração, como ensinamos a você. E depois? Depois, lance um feitiço para abrir essa casca de noz. Ele esticou a mão para mostrar uma das zilhões de nozes que colhemos no outono. Minhas mãos ficaram manchadas de marrom por semanas. Martelamos a maior parte delas para tirá-las da casca, mas nem todas. Abrir a casca da noz? Era uma coisa redonda e escura, seca e enrugada. No outono, estava verde e com pequenas marcas, que nem uma laranja. Isso. Abri a palma da mão, e Escher colocou a noz ali. Um feitiço para abrir uma casca de noz.
A princípio, minha mente ficou vazia e tentei não demonstrar o pânico que sentia. Use a pena, disse Escher baixinho. Ah, certo. Era uma pena pequena, fofinha e manchada de marrom e branco. Não tão impressionante como, digamos, uma pena de falcão, mas me concentrei nela, rezando para que um feitiço surgisse no meu cérebro, completamente pronto e apropriado para uma noz. Óbvio que seria bem mais fácil usar um martelo, mas parecia uma má ideia comentar isso. Será que eu estava demorando? Já deveria ter o feitiço pronto? Vamos, Pena, fale comigo. De repente, desejei estar segurando o amuleto da minha mãe e fiquei com vontade de perguntar a Escher se ele já o tinha consertado. Aposto que conseguiria abrir a nós com aquilo. Concentre-se, respire, liberte todos os pensamentos, esteja aberta para o universo. As palavras tranquilas de Anne voltaram a mim. E, quanto mais me acalmava, mais conseguia afastar outros pensamentos da cabeça, e mais minhas aulas de feitiço voltavam à mente. Sem decidir fazer isso, comecei a cantarolar a música da minha mãe, a antiga melodia de palavras irreconhecíveis que ela usava para atrair Magique, mas, ao contrário dela, dei um jeito de canalizar a Magique através de mim, e não para mim, protegendo a pena e tudo ao meu redor para não tirar Magique de nada. A noz pesou na minha mão. Era a única coisa que eu conseguia ver. Meus arredores sumiram, mas também meio que se mesclaram a mim, de modo que as linhas entre nós se tornaram indistintas. A sensação de poder, de Magique, cresceu dentro de mim, o crisântemo familiar de luz e alegria. Eu me senti fazer parte de tudo, e tudo parecia fazer parte de mim, incluindo aquela noz. Sorri. Afinal, tudo o que eu precisava fazer era pensar. Abra-se, revele-se. E a casca marrom e dura floresceu na minha mão, descascando-se como uma casca de fruta. Sufoquei um gritinho de prazer e vi a casca da noz se partir ao meio, deixando à mostra a noz bronzeada e intricada ali dentro. Inspirei, e os sons nítidos da natureza vieram até mim. Pisquei, e o rosto de Escher estava próximo do meu, seus olhos castanhos solenes. Empolgada, orgulhosa e bem impressionada com meu novo eu, mostrei a noz. É linda, falei. Foi um feitiço lindo. Pareceu tão fácil assim que saí da minha cabeça. Sorri para ele, esperando que me desse um tapinha nas costas e me dissesse o quanto eu era incrível, brilhante e avançada. Mas, em vez disso, Escher só tossiu de leve e apontou para a esquerda. Meus olhos se arregalaram quando vi um bordo jovem a uns 3 metros de distância com o tronco completamente descascado. A madeira nua e pálida brilhava à luz do sol. Eu fiz isso? Gemi. Não foi minha intenção. Fiz toda a casca da árvore se soltar. Escher assentiu. Você se lembrou de estabelecer os limites? Nossa, acho que não bastante. Me desculpe. E então vi a galinha. As galinhas de River ficavam soltas nos jardins durante o dia. Podiam ir para qualquer lugar, e aquela galinha, aparentemente, tinha chegado perto demais durante o feitiço. Oh, aquela galinha... Falei, com voz fraca. Está... nua. Escher assentiu de novo. Capturou a galinha depenada e indignada e a prendeu debaixo do braço. Vou levá-la para o celeiro, disse ele. Ela não pode ficar aqui fora até as penas crescerem de volta. E vão crescer? Espero que sim, disse Escher. E quanto à casca do tronco da árvore? Não sei, disse ele. Espero que também cresça de volta. Se isso não acontecer logo, a árvore vai morrer. Bem, agora eu me senti um lixo, com minha vitória orgulhosa transformada em constrangimento. Preciso de mais prática. Confessei, mal-humorada. Sei disso, está bem? Você foi muito bem, minha querida. Eu mal conseguia ouvi-lo com o cacarejar da galinha furiosa. Precisa de prática e deve estabelecer todos os limites, não só alguns. Mas, ainda assim, foi muito bem. Vamos praticar de novo amanhã ou hoje à tarde. Esfreguei a testa.
Asher e eu estávamos indo para o celeiro quando ouvimos o rosnar grave de um motor poderoso chegando pela entrada da garagem. Era algo novo e diferente, e paramos para olhar. Um carro esporte amarelo neon, de suspensão baixa, entrou rápido demais na área não pavimentada do estacionamento, deslizando para o lado e espalhando cascalho ao parar a 15 centímetros da picape vermelha. A porta que abria para cima se ergueu, e um homem de cabelo escuro saiu de dentro do automóvel. Ele olhou ao redor com interesse e, com uma das mãos, tirou os óculos de sol. "Daniel", disse Asher. "Você já ouviu?" Bryn praticamente sibilou ao meu ouvido quando descemos para o jantar. "Só de longe." Respondi. "Ah, miau?" disse ela, mexendo as sobrancelhas. Então, outro dos 4 irmãos de River tinha decidido passear por ali. Área rural de Massachusetts. Excelente. Eu tinha me afastado quando Asher e a galinha pelada esperavam para dar boas-vindas a Daniel e, depois que entrei, fui para o quarto desejando jamais precisar sair dali. Quão perigosa eu era! Será que podia ser tão ruim sem saber? O que esses caras estavam fazendo ali? Quando o gongo do jantar soou, Bryn passou no meu quarto e logo eu estava a caminho do que sem dúvida seria mais um jantar muito desagradável com os 2 cavalos do apocalipse. "Ele parece mais jovem e menos metido que o rei", sussurrou Bryn ao pé da escada. Ela me abandonou e entrou na sala de jantar, alegre e linda, cumprimentando animadamente todo mundo. Hesitei na porta. Quando minha pele formigou, eu me virei e vi Rain, que tinha se aproximado de mim sem fazer barulho. "Será que você pode não ser tão sorrateiro?" Falei com irritação. "Vou pendurar um sino no seu pescoço." Rain olhou para mim e depois para a sala de jantar. "Gostaria de sair para jantar?" perguntou ele, um tanto sem jeito, e meu queixo caiu. Da última vez que falou comigo, tinha gritado, furioso. Ele era imprevisível. Sair sozinha com ele parecia deliciosamente arriscado. Mas ele era um demônio conhecido, diferente dos que eu não conhecia. "Ah, meu Deus, quero!" falei, indo correndo pegar meu casaco. Era tipo um encontro. Provavelmente era nosso primeiro encontro. Até então, só tínhamos dado amassos em lugares estranhos e incomuns, quando não estávamos brigando. Mas isso parecia uma proclamação oficial, de alguma forma. Eu estava tensa e trêmula quando me sentei no meio do banco da picape. Esperava que ele não aproveitasse a oportunidade para me dar um sermão enquanto eu estava presa dentro do veículo. Foi uma ideia boa. Falei, tentando não parecer tão empolgada quanto de fato estava. "Achei que o jantar ia ser meio complicado", disse ele. "Provavelmente." "É? Você acha?" "É tudo de que preciso. Outro homem que não gosta de mim me encarando com os olhos estreitados." Ele riu. Ergui o olhar para ele, para seu rosto de maxilar forte contornado pela luz da lua. Mais uma vez, fui atingida por uma onda crescente de atração, que sempre vinha acompanhada de dúvida e confusão. Dúvida do tipo, por que será que me sinto tão atraída por ele? Ele era o inimigo da minha família. Confusão. Mas ele tinha me livrado da quinta-feira da Inquisição, então estava tudo bem. "Para onde vamos?" Eu não me importava. "Na metade do caminho para Turner's Fall", respondeu. "Tem um restaurante mexicano." "Ótimo. Desde que não estivesse me criticando, eu ficaria feliz por estar ali, sentada ao lado dele. Dirigimos pela noite e, por alguns minutos, parecia que estávamos cruzando a pradaria em uma carroça coberta. A escuridão, o silêncio, o olhar sempre alerta, sem saber o que havia à frente. Só que eu sabia o que havia à frente: comida mexicana. Quando entramos no restaurante, desejei não estar cheirando a água de colônia de celeiro e ter me lembrado de pentear o cabelo. Tipo, nos últimos dias. Rain estava acostumado a me ver assim e até agora não parecia incomodado com isso.
nem com nada, na verdade. Mas sair em público, com várias outras pessoas ao redor, me lembrou de todos os jantares a que fui com Ince no último século. Eu me lembrei dele olhando minhas roupas, de cima a baixo, e dizendo: está planejando usar isso? Às vezes, eu respondia com arrogância: é minha intenção, sim. Outras, deixava que ele me convencesse a trocar por outra roupa que ele aprovava. Pareceu engraçado na época. Me sentia lisonjeada por ele se importar com o que eu usava, por achar que eu deveria me arrumar da melhor maneira possível. O preocupante em Rain era que ele já havia me visto no pior estado. Lidou com todas as farpas que lancei na direção dele. Testemunhou eu me tornar um fracasso ingrato e, ainda assim, parecia gostar de mim. Como eu deveria lidar com isso? Pediram a identidade de nós dois quando escolhemos drinks. Eu, uma margarita bem de menininha. E Rain, uma cerveja com limão e uma dose de tequila. Foi estranho vê-lo num restaurante em vez de no celeiro ou no jardim. Rain espremeu o limão na garrafa de cerveja e tomou um gole. Era tão absurdamente másculo que eu não conseguia suportar. Bebi minha margarita em pequenos goles gelados, me lembrando de quando fiquei bêbada em Boston, do quanto aquilo foi horrível. O que aconteceria se Rain ficasse altinho? Será que ficaria relaxado, mais engraçado e doce ou enraivecido, furioso, violento? Eu tinha conhecido bêbados cruéis, homens perfeitamente gentis que viravam alter egos de pesadelo quando enchiam a cara. Não era possível que Rain fosse assim. Jamais testemunhara nenhuma indicação disso. Estava vendo-o virar a dose de tequila sem fazer careta e me perguntei se esse poderia ser o começo da descoberta de que Rain não tinha mudado muito nos últimos 300 anos. O que foi? Perguntou ele. Não desviou o olhar do meu rosto. Eu me sentei mais ereta e tentei parecer casual. Dizer nada seria fugir de uma maneira muito covarde. Você já estudou? Tipo, fez faculdade? Evasão, uma coisa com a qual fico muito mais à vontade. Faculdade? Rain pareceu intrigado e bebeu mais um pouco da cerveja. Já. E você? Comecei algumas vezes. Não durou muito. E isso jamais havia me incomodado até então. Obrigada à autoconsciência. Você é demais. Por quê? Parecia tão devagar. Demorava muito. Dei de ombros. Será que imortais podem ter DDA? Porque isso seria bem ruim. Rain sorriu, o que para ele não era uma expressão aberta e cheia de dentes como poderia ser para outra pessoa. Seria mesmo ruim. O que você estudou? Essa devia ser nossa mais longa conversa sem agredir um ao outro ou revirar o passado. Coisas diferentes. Ele ficou distraído com a chegada dos pratos, e tentei sufocar gemidos de felicidade quando ataquei a comida quente cheia de queijo e gordura e bem diferente de qualquer coisa em River's Edge. Sem perguntar, a garçonete trouxe outra margarita para mim e mais uma cerveja, limão e dose de tequila para Rain, sorrindo muito para ele e se inclinando ao colocar as bebidas na mesa. Lancei um olhar para ela como se dissesse, sério mesmo, e ela se afastou. Peguei minha margarita, planejando domar minha ansiedade, mas percebi o que estava fazendo. Coloquei-a lentamente de volta, olhando para a frente, e ergui o olhar para encontrar os olhos dourados dele com os meus. Consegui dar um sorrisinho. Coisas tipo o quê? Qual é o problema? Embora tenha parecido muito alheio durante toda a história com Nell, o amor eterno que ela sentia por ele, Rain com certeza estava bem atento às minhas mudanças sutis de expressão. Nada? Covarde. E então, o que você estudou? Rain olhou para mim como se decidindo se deveria falar ou deixar o assunto de lado. História. Para não sofrer a maldição de repeti-la, comentei assentindo. Belo plano. Economia. Para entender o dinheiro do mundo. Foi interessante. Medicina. Uma vez nos anos 1870 e outra logo antes da Primeira Guerra Mundial. Coisas técnicas que ensinam no exército canadense e no russo. No SEALs. No quê? SEALs. Uma divisão da Marinha, nos Estados Unidos. Ah,
É claro que ele foi militar, de vários tipos. Então você estudou bastante. Ele deu de ombros e terminou a segunda tequila. Meus olhos seguiram o gesto como um laser. Você está preocupada com alguma coisa? Não ligo para o que dizem. Meu rosto não é tão expressivo assim. Só estava pensando se você trouxe sua espada. Murmurei. O quê? Indo direto ao assunto, dei de ombros e disse com leveza. Não sei se deve beber e invadir. Suas sobrancelhas baixaram, questionando se eu estava falando sério. Não participo de invasões, disse ele tranquilamente. Não arrumo brigas em bares. Não sou grosseiro com estranhos. É disso que você está falando? A essa altura, eu não fazia ideia do que estava falando. Todos aqueles pensamentos na minha cabeça, passados e presentes, um dia precisaria me sentar e organizá-los. Peguei um pouco de arroz e feijão com um nacho e dei de ombros de novo. Ele devia estar arrependido de ter me chamado para sair. Rain comeu o resto do guacamole. Minha espada está na picape. Levantei a cabeça. O rosto dele estava completamente sério. Mas os olhos estavam mais suaves, não tão intensos. Ri, nervosa, e ele sorriu. E então? Que tal estar de volta? A pergunta dele me fez parar e trouxe Boston de volta à minha mente na mesma hora. Ah, é bom. Porque sei que devo estar aqui, porque todo mundo, quero dizer, quase todo mundo, foi muito legal com tudo isso. Algumas pessoas me contaram por que estão aqui, e isso ajuda. Pois não sou o único desastre. Não, disse ele. Você não é o único desastre. Ouvi um tom profundo de arrependimento na voz dele e, por alguns minutos, ficamos sentados ali olhando um para o outro como dois idiotas. Foi horrível em Boston. Falei lentamente. Tão horrível. Fiquei muito feliz de voltar para cá, para a normalidade, até mesmo a normalidade com deveres, lições e banheiros compartilhados. Sempre fui capaz de apenas deixar as coisas ruins para trás, sabe? Seguir em frente. Cidade nova. Novo nome. Disse Rain. Isso aí. Quando me transformava em uma pessoa diferente, significava que eu não tinha feito aquelas coisas, cometido aqueles erros, magoado aquelas pessoas, sei lá. Rain assentiu devagar, os dedos longos esticando o guardanapo embaixo da garrafa de cerveja. Em River's Edge, todos os outros nomes, passados, desculpas e mentiras ficam para trás. Ele terminou a segunda cerveja e fez sinal para a Miss Coisinha não se aproximar quando ela começou a vir em nossa direção, toda alerta, trazendo uma terceira rodada de bebidas. Ao voltar o olhar para mim, prosseguiu. Aqui, você só pode ser você mesma, sua essência. A maioria de nós nem faz ideia de quem seja essa pessoa, ou temos medo de quem essa pessoa possa ser. É, isso mesmo. Concordei, querendo me jogar em cima dele. Ele sabia exatamente o que eu queria dizer, e Ince jamais quis falar sobre essas coisas. Ele cobriu os ouvidos e disse blá 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 nas poucas ocasiões em que tentei ser profunda e refletir sobre mim mesma. Normalmente, eu não conseguia, não admitia esses sentimentos para ninguém, mas, sem dúvida, dentre todas as pessoas, Rain podia ter medo de quem ele realmente era no fundo. Vamos sair daqui, disse ele, e deixou um dinheiro na bandejinha da conta. Tudo bem, sussurrei, levantando do banco. O caminho de volta para casa estava mais escuro e mais silencioso que o de ida. Rain seguiu por estradas pequenas, e não havia postes de luz, só algumas casas. Como seria viajar pelo país com ele? Uma coisa era certa, eu não precisaria me preocupar com ladrões, roubos de carros e nem nada do tipo. Rain virou a picape inesperadamente e sacolejamos por uma estrada de terra que ficava no meio do que pareciam ser velhos milharais. A luz da lua os banhava de branco e, se eu olhasse bem longe, pareciam espuma de ondas no oceano. O que estamos fazendo? Perguntei. Rain olhou para mim ao desligar o motor. Estacionando. Meu coração pulou e depois desacelerou dentro do peito. Estávamos a quilômetros de River's Edge, completamente distantes de tudo e de todo mundo.
Era verdade que estávamos em uma picape e ficaria frio, mas não me importava. Fiquei tonta e percebi que tinha me esquecido de respirar. Ah! Falei baixinho, quase incandescente de expectativa. Lenta e deliberadamente, Rain colocou o braço por cima dos meus ombros, apoiando-os no encosto do banco. Ele beijou de leve meus lábios, quase distraído, e quando eu estava me preparando para abocanhá-lo como um tubarão, ele enfiou a mão por trás do assento do carro e pegou uma montante. De trás do assento do carro. Juro por Deus, uma maldita montante. Fiquei sem palavras, boquiaberta, enquanto Rain examinava a ponta da lâmina da espada com o polegar. Ele não estava brincando no restaurante. Tinha mesmo uma espada literal na picape. Uma espada! Ele olhou para mim com calma enquanto encaixava a mão no punho, testando o peso do pomo. Não conseguia acreditar naquilo. Depois de todas as coisas, depois de tudo que pensei que poderia estar acontecendo entre nós, do quanto queria confiar nele, ele me levou para o meio do nada, no escuro, e sacou uma maldita espada. Bati com a mão aberta no painel. Tudo bem, caramba, pode me matar, não ligo. Estou de saco cheio de ter de aprender toda aquela merda mesmo. Rain olhou para mim calmamente, equilibrando agora a parte chata da lâmina em um dedo. Vá em frente, falei, desafiando. Ande logo, acabe com isso de vez. Vá em frente e me mate. Rain suspirou e revirou os olhos. Antes mesmo de dormir com você? Acho que não. Ele abriu a porta e pulou no chão enquanto eu fiquei piscando, tentando me recompor. Mas tenho certeza de que sua habilidade com a espada é uma droga. Aposto que você não teria conseguido decepar Ince se tentasse. Venha, saia daí. Senti que ia vomitar meu coração e respirei várias vezes, inspirações curtas e entrecortadas. Seu demônio de fala mansa. Falei por fim, mas cada grama de energia tinha sumido do meu corpo. Minhas habilidades com a espada. Tinha uma lembrança horrivelmente clara de Ince cortando a cabeça de Kate com um movimento poderoso para baixo. Na verdade, sabe, habilidades com a espada talvez não fossem uma coisa ruim. Desci da picape. Uma hora depois, meu nariz estava escorrendo por causa do frio. Meus braços pareciam um macarrão fuzile cozido demais, e eu não conseguia recuperar o fôlego. Jamais havia sido boa com a espada, embora já tivesse empunhado uma. Você sabe, séculos atrás. Aquela era longa e pesada demais para mim, mas pequena demais para Rain. Ele, sem dúvida, já tinha usado espadas pesadas e gigantescas, nos dias ruins. Muito bem, está claro que você precisa de prática, disse ele, encostando na picape. Já faz uns 400 anos, mais ou menos. O sorriso repentino me desarmou, por assim dizer, e deixei a espada cair no chão. Você tem uma sede de sangue implacável, e isso ajuda, comentou ele. Ah, que bom. Ele abriu a porta do carona e gesticulou para que eu entrasse, tomando a espada de mim e guardando-a atrás do banco novamente. Torcia para ele ser parado por um policial e acabar sendo revistado. Torcia mesmo. Subi, cansada, no banco, mas Ray me puxou e me virou para ele. O que foi agora? Perguntei. Quer fazer polichinelo? Quero isso, disse ele, encostando-se aos meus joelhos. Ele colocou uma das mãos na minha nuca e manteve os olhos abertos enquanto lentamente nos encontramos em um beijo. Enfim. Ah, sim, sim, até que enfim. Pensei, passando os braços ao redor dele. Ele se inclinou na minha direção, afastando meus joelhos, segurando delicadamente meu rosto com uma das mãos. Ouvi um gemido abafado e torci para que não tivesse sido meu, mas não tinha como ter certeza. Sei que fui eu quem o puxou para dentro da picape enquanto deslizava para o banco de trás. Ele subiu e conseguiu fechar a porta e, então, ficamos emaranhados de forma desajeitada, deitados de lado. Estava com vontade de beijá-lo de verdade. Havia dias. Ele afastou meu cabelo do rosto e foi lento e atencioso, enquanto eu tentava me impedir de arrancar as roupas dele. Em geral, ele parecia estar se segurando, coisa que eu não curtia.
Então, me contorci ainda mais para perto dele e inclinei o rosto para cima em busca de seus lábios. Ele me beijou de volta, mas estava claramente se controlando. Eu me afastei, sem saber o que pensar. Então, não vamos fazer aquela coisa tentadora. Essa sou eu, tranquila e desinteressada. Não, vamos, sim, disse ele, parecendo incerto. Sem dúvida alguma, nós vamos. Tudo bem, isso pareceu mais seguro. O banco da frente de uma picape fria não está bom para você? Ele baixou o olhar para mim, e de repente vi um profundo brilho ambar nos olhos dele, uma intenção cintilante que me fez tremer. Até está bom, disse ele, mas não totalmente. Com que facilidade ele me deixava sem fôlego enquanto meu cérebro febril imaginava vários cenários diferentes, nenhum deles em uma picape. É que isso é tão diferente. A voz dele parecia baixa e rouca no silêncio. O que você quer dizer? Ele deu de ombros de um jeito meio torto, pois um de seus ombros estava preso no banco. Sou velho. Somos velhos. Já fiquei com muita gente. Gente demais para se lembrar. Que ótimo! Isso não é o que eu esperava. Prosseguiu ele, franzindo a testa para mim como se fosse minha culpa. No começo, pensei que fosse algo só físico, que fazia muito tempo que eu não ficava com ninguém. Então me concentrei em você. Mas não é. Ele parecia perplexo. Sei o que quer dizer. Falei, sentindo o peito dele subir e descer debaixo da minha mão. Eu achava que nunca mais ia querer ficar com alguém. Eu não ligava para isso. Suspirei enquanto rompimentos desagradáveis e sumiços formavam imagens parciais na minha mente. E, falando sério, você. Quem poderia imaginar, sabe? Um dos cantos dos lábios dele se ergueu. Mas quero saber por quê. Porque sou simplesmente adorável, é por isso. Não, não é. Ele chegou mais perto e me beijou, com a boca forte e decidida na minha. Eu pressionei meu corpo contra o dele, adorando seu calor, enganchando uma perna nos quadris dele e segurando-o no lugar. Minutos se passaram. Nossos beijos foram ficando mais intensos. Nossa respiração mais rápida. Sentia as mãos dele em todo o meu corpo, me abraçando e me puxando para perto dele, acariciando meus quadris, minhas pernas, meu braço. E então, eu estava puxando a camisa dele de dentro da calça jeans, e ele deslizava a mão por baixo do meu suéter. Meus dedos encontraram facilmente a cicatriz do seu peito, e passei o dedo por ela enquanto nossas bocas se tornavam mais desesperadas e insistentes. A mão dele no meu seio foi um choque e, ofegante, me afastei por um segundo. Ele não parou, mas manteve o olhar em mim, acompanhando a curva como se estivesse memorizando-a. Lindo, sussurrou ele. Não conseguia respirar. Lindo. Voltamos a nos beijar, nos perdendo em sensações frustrantes, xingando e rindo quando a cabeça dele batia na maçaneta da porta ou eu esbarrava com o cotovelo no canto. Um pouco mais tarde, quando voltamos para River's Edge, entramos em casa escondidos, como adolescentes, porque as janelas estavam escuras e todos dormiam. Subimos a escada de meias, segurando os sapatos, e nos beijamos uma última vez, muito, muito silenciosamente, na frente da porta do meu quarto. Fechei a porta depois de entrar, impressionada, sem fôlego e eufórica, e também com um pouco de medo e incapaz de esperar para ver o que aconteceria em seguida. Só quando estava deitada na minha cama estreita, revivendo a noite completa, ainda toda incandescente, lembrei que tivera um excelente primeiro encontro. Deram os amassos de novo. Havia ficado vulnerável com Eilif, filho de Eric, o derramador de sangue, o assassino da minha família. Aquela verdade se entalou na minha garganta como um osso de galinha, deixando-me desolada e ainda mais confusa com o que precedera os amassos quentes e intensos na picape. Eu me encolhi como uma bola. Meu passado jamais me deixaria em paz.
Anastasia tá namorando. Ai, eu não consigo me levar a sério. Que vergonha. Ler esses capítulos não é fácil. Dá muita vergonha alheia. Vocês também ficam com vergonha quando tô ouvindo? Ai, meu Deus. Mas enfim, eu consegui manter a postura pra ler. Eu acho que, com certeza, eu nunca vou ter coragem de mostrar minha cara aqui. Não tenho, viu? Não tenho mesmo. Mas enfim, olá a todos, né? Sejam bem-vindos novamente. Chegamos ao final do capítulo aí cheio de babados picantes, né? Isso foi ótimo, adorei. Foi muito fofinho. Só que, justamente quando eu tava pensando que foi um capítulo muito legal, que fofo, eles estavam finalmente se dando bem, foram no encontro, e beijinhos, e mãozinhas, né? No final, ela solta essa bomba de, tipo assim, eu tava me agarrando o filho do assassino da minha família. E eu fiquei pensando que esse tempo todo, acho que nem pra mim a ficha tinha caído. Tipo assim, ele não participou diretamente, ele ficou só observando quando aconteceu o massacre da família dela. E a família dela também machucou os irmãos dele, né? Depois, por causa do amuleto, a família dele toda também morreu. Mas na minha cabeça eu tava tipo assim, passou, mulher. Tipo assim, agora vocês são outras pessoas. Vocês podem ser felizes. Mas é bem pesado, né? Como é que... Eu tô pensando aqui... Tô um pouco rouca. Eu tô pensando aqui como é que a autora vai desfazer essa coisa. E agora eu tô até pensando desfazer essa coisa de Rain e Anastasia e eles terem esse passado em comum. E agora eu tô pensando que talvez eles não acabem juntos. Porque é uma coisa bem pesada, né? Foi o pai dele. Basicamente a família dele que matou a família dela e a família dela também matou pessoas da família dele. Provavelmente ele tá se sentindo da mesma forma e talvez, eu tô pensando que talvez eles não acabem juntos. Eles podem ter a consciência de que se gostam, mas que não é pra ser. Não sei. Acho que se acabar assim, muita gente vai ficar bem chateada. Mas esqueci o que eu ia falar. Lembrei. Tem uma parte aí, então, se pegando, né? Que ele fala assim, eu achei que era só pegação. Parece que eu tenho mais sentimentos profundos por você. Sentimentos mais profundos. E aí ela fala que também se sente da mesma forma. E ele fala que quer saber por quê. E eu sempre achei, desde o começo, que essa ligação entre eles, não só pela a história dos dois que se cruzaram de maneira trágica, mas eu acho que também tem a ver com o amuleto. É muito curioso pra mim a questão de que os imortais não conseguem se ferir. Eles podem se ferir, mas vai sarar. E, se eu não me engano, é dito que eles não ficam nem com cicatrizes. Por isso que no primeiro livro o Ince vê a cicatriz dela e fica super curioso, né? Ele acha estranho. Então, ela tem a cicatriz por causa do amuleto. E ele também tem a cicatriz do mesmo amuleto. E eu acho que isso, de alguma forma, ligou eles. Ligou não é bem a palavra que eu queria usar, mas conectou eles, né? De alguma forma. E pode ter a ver com o poder do Taraxim, porque aparentemente outros machucados não deixam cicatrizes, mas o Taraxim vai ver é tão forte que conseguiu deixar uma cicatriz. E também lendo esse capítulo, ainda é o capítulo 5, né? Mas eu fiquei pensando na Meriwether. Será que aconteceu com ela? Tô preocupada, gente. A menina sumiu. O que será que aconteceu com o pai dela? Como será que tá o Ince, né? Ninguém falou. Enfim, ainda tô com essas questões. E talvez essa coisa do amuleto nem seja explicada, né? Talvez seja só coisa da minha cabeça. Mas eu queria que fosse explicada. Eu queria que nesse livro a autora fechasse todas as pontas e tirasse todas as minhas dúvidas. Vamos esperar, né? Ver como é que vai ser os próximos capítulos. Estou muito empolgada. Mas provavelmente eles vão acabar brigando em algum momento. Eu esperei muito que em algum momento desse briga ali, mas eles conseguiram ir bem até o final. Mas provavelmente eles ainda vão brigar em algum momento.
Ainda mais do jeito trágico como o capítulo terminou, né? Com a Anastasia tendo essa percepção de que estava se agarrando com o filho do cara que matou a família dela. E então, vamos aguardar, não é? Muito obrigada por terem acompanhado até aqui. Espero que vocês estejam gostando, tanto quanto eu. Queria muito já ler outras coisas, mas eu ainda não tô com... Então eu vou ter que ir fazendo aos poucos. Mas eu espero que vocês estejam curtindo. Muito obrigada pela atenção de vocês. E até a próxima. Tchau!